E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com algumas aplicações, né, das curvas paramétricas, tá? Então primeiro eu vou definir uma coisa que é a rapidez, tá? A velocidade é um vetor, tá? Então, como ele é um vetor, ele tem magnitude e direção, tá? A direção é tangente à curva traçada sobre uma r de t, tá? Então a magnitude da velocidade é a rapidez, tá? Então a gente vai definir essa rapidez como sendo a norma do vetor velocidade, que é a norma de dr dt. Tá? Então, a rapidez ela é dada, né, em unidades de distância por unidade de tempo. Tá? Isso ele reflete, então, quão rápido, né, um objeto em movimento ele está, né, o objeto em movimento está se movendo, né? Então, vamos fazer um exemplo, tá? Um exemplo é um ponto que ele sai do tempo, ele está rodando, ele tá andando em volta de um círculo com raio 1, tá? E ele roda o círculo completo em 3 segundos, tá? Em raio de uma unidade, 3 segundos para mover. E aí, qual que é a velocidade média e a rapidez média? Bom, a distância do ponto que ele viaja, tá? Se ele viaja o círculo, então eu vou aqui, ó. Ele demora ele demora 3 segundos para dar a volta completa e o círculo tem raio de uma unidade, tá? Vou colocar 1 U, tá? Uma unidade. Aí qual unidade? Tanto faz, ok? Então a distância que o ponto ele viaja é igual à circunferência do círculo, né? Então a distância percorrida é igual a 2π. 2πr, né? R é 1, então 2π. E o deslocamento resultante, né, que é um vetor, ele sai de um ponto e volta para ele mesmo. Então o deslocamento resultante é zero, né? Então ele termina exatamente no lugar onde ele começa. Dessa forma, a rapidez média é a distância que ele percorre, né? Então a rapidez média é o que? A distância que ele percorre pelo tempo, né? Dessa forma, a rapidez média ela vai ser de 2π sobre 3, ok? E qual que é a velocidade? A velocidade média. Velocidade é um vetor. Então não é a distância pelo tempo, mas é o deslocamento pelo tempo. Se ele está num ponto e depois desse tempo ele volta para esse ponto, o deslocamento dele é zero, né? Então a velocidade média é zero. E velocidade média é um vetor. Então, velocidade média é zero. Ok? Então, a gente precisa tomar esse certo cuidado, tá? A velocidade é um vetor. A rapidez é um escalar. Então, os símbolos usuais para a distância percorrida, tá? É S, tá? Aqui eu usei D, mas o símbolo mais usual é S. Então, essa é a distância percorrida, tá bom? Para um ponto que está se movendo ao longo de uma curva, a distância percorrida é o comprimento da curva, tá?
Por isso, a gente também se refere a S como sendo o comprimento do arco, tá? Então isso aqui é o comprimento do arco. Tá? Então, né, um pouco de notação e nomenclatura. Então, dado que a gente viu que a gente vai usar uma variedade de notações, a gente vai coletar elas e agrupar elas aqui, tá? Então, o vetor unitário tangente vai ser todos demonstrados, tá? Então, primeiro a gente vai esperar que também vai ter a habilidade, né, apto a ver tudo do ponto de vista geométrico. Então, a primeira questão de notação que a gente vai dar é o vetor R, né? R de t, que esse cara vai ser a posição, tá? Isso aqui é a posição, tá? Então, no plano, a posição é dada por uma curva paramétrica em x mais uma curva paramétrica em y, tá? No espaço, essa questão ela só aumenta uma em z, né? Ok? Então, a próxima questão de notação, né, é a derivada disso no tempo. Então, dr dt ainda é um vetor, né? E quem é esse vetor? Esse vetor é a velocidade. Para as situações em que t não é tempo, tá? Então ele vai ser o vetor tangente. Para t sendo outro parâmetro, né? Então no plano, né? No plano, esse vetor v, ele vai ser a derivada da primeira curva paramétrica, né? Na direção i, mais a derivada da segunda curva paramétrica na direção j, tá? Ok? No espaço também aumenta só mais uma coordenada, né? Então, vai ser a derivada da curva paramétrica em i, mais a derivada da curva paramétrica em j, mais a derivada da curva paramétrica em k. Ok? Então, isso aqui x', y', z', tá? A gente também tem um vetor que ele é o vetor tangente unitário, tá? Que vai ser o v sobre a norma de v, tá? Esse é o vetor tangente unitário. Tá? Fora isso, a gente tem comprimento do arco, né? Comprimento de arco. E a gente tem a rapidez, né?
que é ds dt, ou simplesmente a norma de V. Tá? No plano a rapidez é dada pela raiz, né? Vai ser dada por Pitágoras, raiz de x' ao quadrado mais y' ao quadrado. E no espaço também é dado por Pitágoras, que é a raiz de x' mais y' mais z'. Tá? Que mais? Então, eu posso reescrever o vetor V. O vetor V, ele pode ser escrito como a rapidez vezes o vetor tangente unitário, né? E o vetor... como ele é unitário, a gente pode colocar o chapéu também em cima dele, não tem problema. E, da mesma forma, de forma equivalente, esse vetor tangente unitário, ele também pode ser escrito como o vetor V dividido por ds dt, tá? Então, isso é equivalente, tá? O que mais que a gente tem? Bom, a gente tem... Nossa, agora que eu vi que tinha tudo isso aqui de... Rapaz, vou começar a usar, então. Então, o que mais que a gente tem? Isso aqui. Não ajudou em nada. A gente tem também que a aceleração é a derivada, né? A derivada da velocidade. Ou é a segunda derivada da posição. Ok? Isso é a aceleração. Que mais? No plano, né? A aceleração vai ser dada por segunda derivada da curva paramétrica em I, mais a segunda derivada da curva paramétrica em J, né? E no espaço, x, duas linhas, né? Em I, mais y, duas linhas de t em J. Isso dá, mais z, duas linhas de t em K, né? Então, tá? Então, como o nome implica, né? O vetor unitário tangente é um vetor unitário de mesma direção que o vetor tangente. A gente vai denotar ele como t. A gente pode colocar t chapéu também. A gente vai calcular ele dividindo o vetor tangente pelo comprimento, né? Então, existem várias maneiras de reescrever esse vetor tangente, como a gente viu, né? Primeira forma é parte da definição, né? Então, é V sobre norma de V. E o que é V sobre norma de V? dr dt sobre ds dt. Né? Que mais? Ou V sobre ds dt. Ou várias outras que a gente pode tentar, né? Então, se a gente multiplicar t por ds dt, a gente vai ter que a velocidade é dada, ou o vetor tangente, né? É dado por ds dt vezes o vetor tangente, tá? Então, ela expressa isso expressa a velocidade com a magnitude, né? ds dt e a direção de t. Algumas considerações geométricas, aqui a gente já
tem uma justificativa matemática para a ideia de que a velocidade, né, não, que a rapidez é ds dt, né, que é a norma de v. Então a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando em 2 dimensões e a extensão para 3 dimensões é imediata, tá? Ela é trivial. Então, se a gente desenhar, como a gente já viu no vídeo que a gente tratou disso, né? A gente tem lá um plano XY. E aqui a gente tem lá um plano XY. E aqui nesse plano, a gente tem uma curva, né? A gente tem uma curva. Se a gente pegar um ponto, né? Um ponto e deslocar ele, né? Se a gente deslocar esse ponto na curva, daqui para cá. Então esse cara aqui é o vetor ΔR, tá? Então a curva ela tem um deslocamento pequeno, ΔR, né? E o comprimento da curva, ela do começo até o final tem um deslocamento ΔS. Então essa parte aqui, tá? Essa parte aqui é ΔS, tá? E aí qual é a consideração geométrica, né? A gente vê daqui que ΔS ele parece com a norma de ΔR. Tá? Ele parece. E quanto que é a norma de ΔR? Bom, ΔR tem um deslocamento em x e um deslocamento em y, né? Aqui é um pouquinho maior. Tem um deslocamento em x e tem um deslocamento em y. Tá? Então aqui tem um vetor, né? ΔX. Um vetor que tem comprimento ΔX. Cadê que eu não tô? Esse vetor tem comprimento ΔX e esse vetor tem comprimento ΔY. E por Pitágoras, né, a norma de ΔR é a raiz de cada um desses comprimentos ao quadrado, né? Δx ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Tá? Se a gente dividir todo mundo por ΔT, que é o parâmetro, né, a gente vai ter, né, que ΔS por ΔT é aproximadamente norma de ΔR, né, por ΔT. Vou colocar a norma em todo mundo, porque ΔT já é um escalar, né, por ΔT. E isso, portanto, vai ser o quê? Vai ser a raiz de Δx por ΔT ao quadrado mais ΔY por ΔT ao quadrado. Ok? Então, né, se a gente tomar o limite para ΔT indo para zero, a gente não tem mais essa aproximação, mas a gente tem um valor exato. A gente tem que a derivada disso aqui é a norma da derivada do vetor, a posição no tempo, né, que é exatamente, né, a raiz de dx dt ao quadrado. Então não é a segunda derivada, tá? É a primeira derivada ao quadrado mais dy dt ao quadrado. Tá? É isso. Tá? Então, a gente vai fazer 2 exemplos, tá? 2 exemplos. Primeiro é de um foguete, tá? E o foguete, então,
O foguete ele tem uma trajetória bem definida pelas seguintes curvas paramétricas. X de t mais y de t. Tá? E que de tal forma que é 10t vetor i, tá? Mais menos 5 t quadrado mais 10t j, tá? A questão é encontrar a velocidade, né? E o comprimento do arco de t, indo de 0 até 1. Então a velocidade, né? A velocidade é o vetor v de t. E quem que é o vetor v de t? dr dt. Ok? Quanto que dá dr dt? 10i mais menos 10t mais 10j. Ok? ds dt, que é a rapidez, é a raiz dessa primeira aqui ao quadrado, né? Mais a raiz da segunda ao quadrado. Tá? A gente vê que claramente a gente pode tirar esse 10 da raiz, e aí a gente vai ter só a raiz de 1 mais 1 menos t quadrado. E isso dá, né? Isso dá isso, né? Dá isso. Então, e o comprimento do arco L é o quê? Ele vai ser a integral dentro do intervalo da rapidez, né? Isso no tempo, né? Integrado no tempo. Quanto que dá isso? Isso dá, então, 10 vezes a integral de 0 a 1 dessa função no tempo, tá? Se a gente fizer uma mudança de variáveis, né? E a gente tomar u igual a esse trambolho aqui dentro, né? Se a gente tirar u igual a esse trambolho, então a consequência é que du é menos dt. Portanto, quando t é igual a 0, u é igual a 1. Quando t é igual a 1, u é igual a 0. Ok? Então, o comprimento é a integral indo de 0... integral de 10 vezes a integral indo de 0 a 1 de raiz de 1 mais o quadrado du. Tá? A gente pode agora calcular essa integral com outra substituição, mas agora com uma substituição trigonométrica. Se a gente fizer u... Nossa, bem melhor quando não tem pauta. Então, se a gente fizer u igual a tangente de θ, né? Tá? E então, se a gente usar as tabelas de substituição trigonométrica, eu vou tentar deixar linkado aqui, a gente vai ter que L é igual a 10 raiz de 10 vezes a integral indo de 0 a π sobre 4, de secante ao quadrado, secante ao cubo de θ, né? Vezes dθ, e isso vai nos dar 5 vezes 5 vezes a secante de θ tangente de θ,
mais ln de secante de θ mais tangente de θ. Isso calculado nos limites de 0 a π sobre 4. Tá? Então, isso vai dar 5 raiz de 2 mais ln de raiz de 2 mais 1. Tá? Então, é esse o comprimento. Agora, mais uma questão. Exemplo 3. Que é para o cicloide. Tá? Para o cicloide, que é dado pelas seguintes curvas paramétricas. A θ, né? Menos A seno θ. Y θ. Y é A menos A cosseno θ. Encontrar a velocidade, rapidez, vetor tangente e comprimento do arco de cada um dos arcos, tá? Então, primeiro a gente vai usar as fórmulas trigonométricas de que o seno ao quadrado de θ sobre 2 é 1 menos cosseno de θ sobre 2. E que seno de θ é 2 seno de θ sobre 2 cosseno de θ sobre 2. Tá? Se a gente calcular dr dθ, o que a gente vai ter? A vezes a derivada disso aqui, né? Que vai dar 1 menos cosseno de θ. E o outro é seno de θ, né? Só a derivada. Tá? Isso vai dar 2A vezes seno ao quadrado de θ sobre 2, né? Vezes, e o outro elemento é seno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2. Tá? Esse é o vetor. Isso implica que dr dθ, a norma de dr dθ, que é a norma disso, né? Que é a rapidez, que é? Todo lugar eu tô botando T, né? É θ. Que é θ também. A norma de dr dθ, que é ds dθ, é o quê? Não é norma, né? ds dθ é o quê? 2A, né? 2A vezes a raiz de seno θ ao quadrado. De θ sobre 2 ao quadrado. Ou seja, 2A vezes a norma de seno de θ sobre 2. Tá? Então, T, que é o vetor, unitário tangente, né? É 2A vezes o vetor, né? Então, seno ao quadrado θ sobre 2. Seno de θ sobre 2. Cosseno de θ sobre 2. Dividido pela rapidez, né? Então, dividido por 2A, módulo de seno de θ sobre 2. Então, né, isso aqui vai dar mais ou menos seno de θ sobre 2 e cosseno
de θ sobre 2. E perceba que isso é um vetor unitário, tá? Isso é um vetor unitário. Então, note que a cúspide, né? Que é quando o θ é igual a 2π, tá? Nesse instante, ds dθ é zero, tá? Isso é, a gente pode parar de fazer. Você vê que de fato a figura ela para, né? De fazer uma curva repentina de 180 graus, né? Então, para um arco entre 0 e 2π, o ds dθ vai ser vai ter esse cara aqui positivo, tá? Isso aqui é maior que zero para θ entre 0 e 2π, tá? Então, o arco que a gente está querendo de um só, né? Então a gente está fazendo exatamente 0 a 2π. Então o comprimento do arco é o quê? Vai ser a integral de 0 até 2π da rapidez integrado no tempo. Tá? Opa, de novo, aqui não é rapidez, né? É no θ, né? Então isso é a integral de 0 a 2π de quem? De 2a seno de θ sobre 2 integrado no θ. Tá? Isso vai nos dar menos 4a cosseno de θ sobre 2 avaliado entre 0 e 2π. Tá? Então, isso dá exatamente 8a. Tá? Então, esse é o teorema de Vren. Tá? Então, eu quero deixar dois exercícios. Tá? Deixar dois exercícios desse tipo. Não gostei muito de usar sem isso, então vamos manter. O primeiro exercício é o seguinte. Seja uma curva, tá? Dada pela equação t quadrado i t ao cubo j. Tá? Primeiro, calcule velocidade, rapidez, vetor tangente unitário, e aceleração. E depois escreva a integral para o comprimento do arco de t igual a 1 até t igual a 4, tá? Não precisa calcular essa integral, tá? Só escrever a fórmula dela. E depois, né, considere a curva paramétrica x de t igual a 3t mais 1, y de t
igual a 4t mais 3. Primeira coisa, letra A, calcule. Aí calcule tudo que tem direito, né? Tudo que a gente calculou em cima, a gente calcula embaixo. Calcule a velocidade, rapidez, vetor tangente unitário e aceleração. E depois, na letra B, a gente vai calcular o comprimento do arco da trajetória. Da trajetória de t igual a 0 até t igual a 2. Ok? São esses os exercícios. Então, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.